coloquei mais tarde, mandei um convite para todos os frequentadores do Allan Kardec. Pode ser que apareça alguém, né? Mas vai surgir um defeito, às vezes, a longo prazo, né? Isso. Esses convites reiterados. Então, esse estudo nosso é um estudo já mantido desde a pandemia, esse grupo de estudo online na sexta-feira, até acho que era no outro dia, no começo, depois passamos para sexta-feira, mantido pela União Beneficente Allan Kardec, com apoio do nosso membro da União Beneficente Allan Kardec à distância. Você viu que a pandemia faz coisa, né? Temos um membro à distância de uma instituição espírita, que é o irmão do Orlando aí, né? O nosso amigo Odilon de Palmas, que apoia, que abre a sala, que organiza, né? Que faz aí a apresentação, as imagens. E a gente vem estudando, então, o Livro dos Espíritos na sexta-feira, na esperança de que o nosso grupo se mantenha, não morra, e, mais do que isso, que ele cresça. Que ele cresça, que ele se fortaleça, né, e que seja de grande utilidade para a gente esse estudo, que é um dos estudos mais básicos que existe na doutrina espírita, estudo do Livro dos Espíritos. A União Beneficente Allan Kardec é um centro espírita aqui de Dourados, do bairro Jardim Monte Líbano, localizado na rua Ivinhema, número 5565. Se tornou centro espírita desde 2001. Então, nesse momento, elevemos o nosso pensamento ao mais alto, em gratidão e agradecimento, dizendo muito obrigado, muitas graças por tudo que nos tem acontecido, por tudo que Deus tem permitido, por tudo que Deus tem provido nas nossas vidas, por podermos estar aqui nessa condição de bem-estar. Rogamos que o nosso estudo de hoje, nosso encontro de hoje, seja frutífero, seja profícuo, e que a gente possa sair desse momento um pouquinho mais harmonizado, um pouquinho mais fortalecido, um pouquinho mais iluminado, um pouquinho mais preparado para o bom cumprimento dessa nossa jornada terrena atual. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós estamos fazendo o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Essa é a reunião de número 53. Nós tivemos um pequeno intervalo aí de alguns que não fizemos, né? O último foi feito dia 1º de setembro, 52. E a questão que nós paramos foi a 207. Está na parte segunda de O Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos. O capítulo é o 4, da pluralidade das existências, e nós estamos conversando sobre o título Semelhanças Físicas e Morais. Muito bem. E essa é a primeira questão, então, que nós vamos conversar nessa noite. O Orlando poderia fazer a leitura para nós? Olá? O teu som está cortado, Orlando. Você fechou o seu microfone. Ah, é. Desculpa. Semelhanças físicas e morais. 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos aparência. É assim? Isso. Parecença física,
transmitirão também alguma parecência moral. É uma pergunta, né? Frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecência física. Transmitirão também alguma parecência moral? Não. De diferentes são as almas, ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. A gente sabe que tem os laços físicos e tem também os laços morais, né? E comumente reencarna sempre no círculo da família, as pessoas. A gente sempre costuma reencarnar no seio da família. Mas, de vez em quando, tem um passarinho fora do ninho, que não é da ninhada, né? Acontece isso aí, né? Então, pode não ser, pode ser uma pessoa bem diferente, um espírito bem diferente que reencarna. Então, mais ou menos isso, né? Então, essa resposta aí, essa pergunta, essa resposta, me lembra a conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus, Nicodemos... É interessante aquela passagem bíblica, porque fala que Jesus encontrou com Nicodemos e do nada, assim, começa a dizer, e Jesus falou assim, ninguém vai ver o reino do céu se não nascer de novo. Não tem, assim, um contexto, um porquê chegou ali, e Jesus já fala aquilo para Nicodemos, e Nicodemos, então, fala, mas que jeito que eu vou nascer de novo, já sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe? Aí a resposta tem umas possibilidades de tradução que eu já lembro que eu vi, e eu gosto muito de uma que diz assim, depois de Jesus dizer para ele assim, mas admira você um cara instruído, um cara de conhecimento, que devia saber dessas coisas, dizer que não pode nascer de novo. E daí Jesus diz assim que o corpo, a carne vem da carne. A carne vem da carne. Mas o espírito é como, aí tem uma tradução que diz, é como o vento que sopra. E você não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. Hoje já sabemos, né? Com a previsão meteorológica, tudo, né? Os aparelhos olhando tudo aí do alto, nós já sabemos. Mas não sabíamos, e Jesus disse, você não sabe de onde que ele vem e nem para onde ele vai, é o Espírito. O Espírito, diz aí na resposta, não vem do Espírito, ou seja, ele não é hereditário de outro Espírito, assim como o corpo herda as características, né? O Espírito não é hereditário de outro Espírito, o Espírito é precedente. Ele já existe anteriormente, não sabemos, não temos ideia de quando, né? Desde quando, e reencarna para prosseguir a jornada evolutiva. E aí ele vem com suas qualidades e os seus defeitos, aqueles que ele já trouxe de outras, do resultante das suas jornadas, e aí ele vem com uma programação com vistas especificamente em alguns pontos mais sérios, que ele pretende, mediante as provas, o conjunto de provas escolhidas, ele pretende superar aqueles pontos, crescer em algumas qualidades e superar alguns defeitos, alguns vícios repetitivos. Essa questão também leva a uma reflexão assim, né, sobre essa parecença moral. Existem algumas situações onde tem alguma semelhança, assim, né, e talvez por conta disso que às vezes, né, surja os questionamentos, né, algumas coincidências, entre aspas, né,
Mas a gente tem que considerar também que as reencarnações ela tem uma diversidade muito grande, né? Como é que reencarna? Essa posição, né? O vento, não sabemos de onde vem, né? O vento, como o João falou aí, né? Porque existem muitas possibilidades, né? Então, às vezes, os espíritos se reúnem pelas afinidades. Essas afinidades são consideradas para a evolução de cada um, né? A necessidade. E alguns, às vezes, como o Orlando disse aí, né? Parece que é um estranho no ninho mesmo, né? Que não tem nada a ver com aquela família, por exemplo. Então, então não existe uma regra única nessa questão da reencarnação. Tudo depende da necessidade, da programação reencarnatória que cada um faz. Então existe um número enorme de diferenças. E daí os estudiosos às vezes ficam meio confusos se não considera a reencarnação, né? Tem alguns que falam, não, os espíritos reencarnam zerado, e daí o meio forma a questão moral, né? E não é bem assim, né? Até porque a gente percebe que no mesmo meio há diferenças de desenvolvimento muito grande, né? Então não dá para considerar assim. Então essa pergunta ela vem bem de encontro mesmo a essas questões. A reencarnação ela realmente ela resolve, né, um monte de questões que estão por aí. Sem ela a gente fica sem explicação para um bocado de coisa. Vamos para a próxima então? Ou alguém quer? Então, aí tem mais alguma coisinha que dá para a gente lembrar, que muitas vezes as pessoas se parecem, inclusive nos vícios, né? Isso. Elas se parecem numa família. E aí a resposta está dizendo que a gente não herda a moral do pai e da mãe, como muitas vezes maldosamente na família a gente fala, né? Ou, às vezes o pai fala, ele é assim porque puxou a família da mãe. A mãe fala, É tem esse verdade. tal defeito porque puxou o pai, É, né? Saiu o pai. E, e olha, de certa forma tem alguma razão no sentido de que, como influências. ensina a doutrina, nós reencarnamos numa mesma família quase sempre. Com exceção disso que o Odilon acabou de dizer, às vezes a gente é uma pessoa que não é daquele núcleo, né? Mas, geralmente, a regra é essa, encarnamos na mesma família. E essa mesma família caminhou junto no passado e em realidades, em circunstâncias muito parecidas, que fizeram as pessoas sofrerem as mesmas vicissitudes, passar pelos mesmas provas, enfrentarem os mesmos desafios e muitas vezes cultivarem os mesmos defeitos. Por isso que nós já retornamos parecidos. Tornamos parecidos e pior e mais. A gente retorna conhecendo o outro. E mesmo que a gente não lembre de nada, tem uma coisa que diz pra gente, esse cara tem essa limitação, eu vejo nele isso. É. E o outro, o próprio não vê e nega. A gente já teve um passado com ele, né? Claro, tivemos o passado, sabemos com quem estamos lidando. Mas a gente não consegue nem enxergar, nem muito menos se ter a consciência, se lembrar de todos os preceitos de Jesus para uma boa convivência e superação de todos, né? Nesse conjunto, nesse grupo familiar. Muitas vezes fomos cúmplices, né? Com certeza. Às vezes fomos cúmplices. Essa questão ela tem o A, 207A, que aqui também está. Acho que nós até já comentamos, né, no decorrer da nossa Pode ser, conversa. né? Foi comentado. Você pode fazer ela, o Orlando ou o João? Quem que pode
continuar. Eu faço aqui, de onde se originam as semelhanças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns são espíritos simpáticos, uns e outros são espíritos simpáticos, pais e filhos são espíritos simpáticos que se atraíram pela igualdade de tendências. Então tá aí, né? São simpatias no sentido de que se identificam uns com os outros. Pode ser que por algumas virtudes e também pelos defeitos, né? Pelos pendores, maus pendores, que aí está chamando de igualdade de tendências, né? É essa que às vezes causa confusão, né? Essa questão que às vezes as pessoas acham que são heranças, mas não são, não. Isso, são heranças morais, né? Dois amigos que se andavam juntos, não é? Parecia irmão um do outro. E gostavam muito um do outro. Então, aí depois reencarnam e vão viver na mesma família, né? Com a mesma semelhança moral, porque eles se gostavam muito, né? Às vezes um para ajudar o outro, né? Um é mais elevado que o outro, fala, vou lá reencarnar na mesma família para contribuir para a evolução, né, do meu amigo, do meu irmão. Muito bem. A 208. Bem. Quem pode fazer a leitura? Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isto uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. É o exemplo, né? A gente costuma dizer que o pai e a mãe são os espelhos dos filhos. Então, se eles têm uma moral bastante elevada, primeiro que eles vão tentar aplicar essa moral aos filhos, né? Mesmo que esses são rebeldes, que às vezes não. Eu sou meio grosseiro, viu? Mesmo às vezes não é farinha do mesmo saco, né? Mas eles vão tentar fazer de tudo para que esse filho tenha moral, tenha uns bons costumes, como os filhos que são da mesma família de outras existências, né? Então, o exemplo do pai é tudo, e os pais não vai deixar de passar esse exemplo para os filhos. Alguns mudam completamente e passam realmente a copiar tudo que o pai faz. É tão interessante, né? Como que pai e mãe é exemplo de filho. Se o pai é corintiano, o filho nasce corintiano. Se o pai é espírita, eu, por exemplo, sou espírita, né? Os meus 3 filhos nasceram espírita. O Jean, você pode perguntar para ele, ele não vai no centro, mas ele fala, sou espírita. A Sheila, sou espírita. E trabalha lá, né, no nosso céu. O André nem se fala, fazia palestra para ele tudo, né? Espírita. Quer dizer, eles copiam a gente, tem aquela alegria de poder copiar a gente, sabe? Então, você vê um filho e um pai andando por trás, o passo que um dá, o outro dá, igualzinho. Então, são cópias, xerox. Mais ou menos por aí, né, Dlon? Lembrando que... Então, como não existe herança moral, né? Esse negócio, às vezes, dos filhos seguirem os pais aí em torcer para certos times, isso é uma herança imoral.
É isso. Conforme o time também, né, João? Aí há muitas controvérsias. Há controvérsia. Muito bem. E a questão da educação no Evangelho, naquele Bem-aventurados aflitos, né? Lembra que a responsabilidade na educação e na formação dos filhos, e que a maior punição para os pais é ver o filho justamente desencaminhado, né, no futuro, e ter problemas porque ele não deu a educação adequada que deveria dar, o exemplo e o modelo, como disse o Orlando aí no comentário. Muito bem, vamos para o próximo então? Pois não. Na resposta aí tem uma afirmação um tanto pesada, né? Que está dizendo que se os pais falirem na educação dos filhos, eles se tornam culpados, né? Falir é o que? Fracassar, né? Não conseguir dar educação. Mas aí tudo nessa palavra culpados aí, hoje a gente podia ler, são responsáveis, né? Assumem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é graduada, de acordo com aquilo que a gente tem capacidade de fazer pelos nossos filhos, e a gente não faz por alguma coisa que nos faz responsável, né? Ou por comodismo, ou por fuga, não quero me incomodar, não quero ter que esquentar a cabeça, ter que ouvir contrariedades e tal, né? Mas hoje em dia a gente sabe que a gente falha em muitos momentos porque esse mundo nosso está muito complicado, muito complicado. Por exemplo, como é que você hoje ensina crianças diante de um contexto cultural, especialmente na música, na dança, de tanta coisa libidinosa, chula, né, de tanto palavreado que não enobrece em nada e não ajuda a levar para esses espíritos, nessa fase da adolescência, levar para eles a profundidade do sentido da sexualidade, por exemplo, né? E a gente fica perdido, mas o que eu faço? Como é que eu digo, mas não fale isso, não cante isso é muito feio, não vá atrás, não acompanha, não faz um tanto de coisas, né? E a gente fica num conflito, fica numa aflição. E muitas vezes a gente deixa de fazer, se torna permissivo, deixa que eles tenham condutas, cultivem condutas, porque parece que a gente cansaria, não conseguiria levar para frente sempre essa perseverança em mostrar o tanto que isso é prejudicial à evolução, a uma boa vibração mental, né, um bom nível vibratório mental. É isso mesmo, a gente tem são muitos os desafios, né, para todo mundo. Para todo mundo, as tentações são demais, né? Nós estamos fazendo aquele estudo do livro Os Mensageiros, né, e dos fracassos que acontecem nas reencarnações, e ali ele fala, né, com muita propriedade que é muito difícil mesmo reencarnar, porque a gente é muito convidado às coisas que não são boas. E os nossos crianças e adolescentes também estão nessa. No Evangelho também ele lembra, né, que se a gente, os pais, fizer tudo que foi possível, tudo que ele pôde fazer, ainda assim o filho desviar, ele vai ter, né, a consciência dele tranquila que ele deu o melhor de si. Mas esse melhor de si, o João colocou muito bem, é muito
difícil, né, a gente saber qual que é o melhor, né? A gente fica mesmo enroscado nisso aí, né? O que que eu faço? Proíbo? Permito? Né? Como é que age, né? Diante de muitas situações. É muito complicado, realmente. Não. É um grande desafio. Muito bem. A 209. Minha vez? Pode ser. Pode Por ser. que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Eita. Em outras palavras, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Não é raro que um espírito atrasado peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Não sei se estava igual a leitura que está aí, eu li aqui na minha versão aqui do Livro dos Espíritos. Está igual o texto aí nosso, mas é bastante inteligível nessa inteligível, né, explicação aí, né? Muitas vezes é um filho muito diferenciado. Os pais são os bons e virtuosos e o filho é perverso. Colocou aí bem distante um do outro, né? Está dizendo que muitas vezes um espírito atrasado pede que tenha bons pais e Deus, na sua bondade, não é que dá esse presente? Certamente ele vem demonstrando que já está pronto para fazer um esforço de dar um passo significativo, de se melhorar. Porque Deus não vai dar excelentes pais, né, para uma criatura perversa, que seria um castigo para esses pais, não é verdade? Excelentes pais, bons e virtuosos, aí recebem um filho perverso. Não sei que eles combinaram. Me dá essa missão aí que eu estou querendo mais um crédito. É tipo um desafio. É desafio para os bons pais e um desafio também para o mau filho, né? Mau espírito. Os dois estão nessa luta aí, um para ajudar e outro para crescer. Isso ocorre, né, por conta do amor mesmo, né? Tem algumas romances, algumas passagens espíritas que narram casos desse tipo, onde o espírito teve uma encarnação, fracassou, né, no lar, e o pai pede: eu quero que ele seja meu filho novamente, porque eu quero ajudar, né? Quero de novo contribuir para que ele saia. Acho que naquele, se não me engano, o Ave Cristo, né, tem um caso do que ele pede, né, para voltar para ajudar o filho. Não sei se na condição de pai ou não. E até a espiritualidade adverte ele, fala: olha, é muito difícil, você não precisa mais reencarnar nessa condição. Ele fala: mas eu quero, porque eu quero ajudar meu filho. Então, é o amor. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Parecido. Quando a gente chega aos 60 anos, por aí, e conseguiu enxergar várias coisas a respeito da educação dos filhos, coisas que a gente não enxergava quando nossos filhos eram pequenos, e a gente tinha 25, 30 anos, e a gente precisava daquele conhecimento, ajudar aquele filho, a gente não conseguiu ajudar, porque a gente não tinha aquele conhecimento, aquela maturidade ainda que a gente adquiriu depois. Dá para comparar com esses espíritos aí, né, que já são ditos aí como espíritos bons e virtuosos, que parece que eles pensam assim: poxa, quando meus filhos precisavam dessa minha maturidade, dessa minha capacidade, eu não pude ajudar eles desse jeito. Mas agora Deus pode mandar para mim um aí desses aí que eu aceito. Eu quero. Aí recebe um desses, né, que tem esse prêmio de ter esses pais compreensivos, né, amoráveis, afetivos, que sabem lidar, né, que sabem tolerar.
Vamos fazer o melhor por essa criatura, né? Desafios. É muito difícil, né, para o pai e para a mãe, né, ver um filho assim que desde cedo ele já demonstra uma tendência pro... Aí é complicado realmente, né? Grande desafio. Exatamente. Vamos para outro, 210. Orlando. Pelos seus pensamentos e prece, pode os pais atrair para o corpo em formação do filho um espírito bom, de preferência a um inferior? Eu não entendi a pergunta, vou ler de novo. Pelos seus pensamentos e preces, pode os pais atrair para o corpo em formação do filho um espírito bom, de preferência a um inferior? Não, mas pode melhorar o espírito do filho, que lhes nasceu e está confiado. Esse o dever deles. Os maus filhos são uma aprovação para os pais. Os maus filhos. Então, né? Em outras palavras, parece que a gente poderia dizer, nós vamos fecundar aqui um óvulo, mas vamos orar antes e durante, para que venha um filho bom, venha um espírito bom aí para esse óvulo, né? Nada disso, já está tudo programado, já está tudo, né, assumida a responsabilidade, é aquele espírito que tem que vir mesmo, né? Até o óvulo aquele e o espermatozoide aquele já vai ser o próprio, de acordo com as características necessárias para esse filho que já está, cujo reencarne já está programado, né? Isso aí também é uma aprovação para os pais, pode ser também um resgate, não tenha dúvida, mas na maioria das vezes é uma aprovação, porque ele pede, né? Fala, manda um filho assim, rebelde, um espírito rebelde, que eu vou fazer de tudo para melhorar ele. Agora, quanto vai melhorar, eu não sei, mas se ele trabalhar mesmo assim, ser um exemplo de pai e fazer de tudo para o filho mudar, ele passa, mesmo que o filho não mude, mas ele passa, né? Agora, se ele não melhorar, se ele não é um pai bom, se ele não dá um exemplo bom, aí pronto, aí vira uma confusão. Ele tem que ser um pai bom, né? Uma pessoa que tenha moral. E fazer de tudo para o filho mudar até o último dia, até o último. E às vezes o camarada aprontou, vai para a cadeia, ele não abandona o filho de jeito nenhum, sempre aconselhando, fala, meu filho, agora você vai mudar. Eu sei que você teve aí uma experiência ruim, né? Sofreu. Agora você vai mudar, porque o bem sempre vence o mal. Então, ele vai fazer de tudo até o último dia, né? Ele passa na prova também. Bom, eu já estou, quem sabe, respondendo uma pergunta que ainda virá. Bom. Né, Dilon? Não. Fala, Dilon, você hoje está folgado, hein, meu? Estou aprendendo. Acho que o Odilon ligou o ar-condicionado lá e está querendo até dormir. Estou aprendendo. Pois é, ele sempre lembra aqui, né, que sempre a gente pode contribuir para a melhoria daquele que nasceu, né? Pode melhorar o espírito do filho. Desde da gestação, né, a energia que a troca, né, todo o processo ele passa por essa situação de que a gente sempre é alertado, né? Se você quer ajudar o outro, se ajude primeiro, né? Então, sempre nós precisamos ser um modelo, né? Precisamos nos modificar para ajudar. Então, se os pais eles têm um bom comportamento, né? Uma boa
ele já é um bom caminho para ajudar bastante o filho, né? Com o exemplo. Sempre a gente está sendo lembrado que a educação é o exemplo, é o modelo para a formação. Odilon, Sim, você tem quantos filhos? 7? 9. 9? E pensa a educação que ele dá para os 9 filhos dele, viu, João? Nada, não é bem assim, não. Nossa Senhora, né? Eu diria assim, a educação certa, né, Dilon? A educação certa, porque mesmo que a gente dá um conselho bom para um filho e tal, mas às vezes a gente não dá a educação certa, né? Falta alguma coisa para nós. E o Dilon, não, ele procura dar a educação certa para os filhos dele. Acho muito bonito. E é o contrário, você diz que eu sou o exemplo da família, você é que é o exemplo da nossa família. Que nada. É verdade. Mostrando o tempo todo que você é o nosso modelo. E eu tenho muita sorte, meus filhos são muito bons. Pois é. Preciso fazer muita Começa coisa. Por aí. Começa por aí. Você já não acha nenhum ruim, né? Aí tem pai que fala, não, tem um filho que é bom, mas tem outro que é difícil, né, e tal, né? Para você não existe filho ruim. Todos eles são bons. Mas é o que é, né? Como tem que ser a educação que a gente tem que dar para os filhos é essa. Sem preconceito, sem... Nossa, a gente tem que ser aquele exemplo de pessoa, né? E a família é o começo de tudo. Como é que você vai mostrar boas maneiras lá fora para os outros, se dentro de casa com a tua família você não mostra? É algo para se pensar, né? 11 diz assim: donde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente se são gêmeos. Então, semelhança de caráter entre irmãos, principalmente se são gêmeos. De onde vem isso? São espíritos simpáticos que se aproximam por igualdade de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Isso aqui é interessante, né? Espíritos simpáticos que se aproximam por igualdade de sentimentos, não precisamos nem falar de reencarnação, né? Quanto que a gente ouve falar aí de espíritos que nos acompanham porque tem uma simpatia conosco. Nem precisa falar, não precisa dizer de que tipo é essa simpatia, né? Pode ser simpatia em coisas, em bons pendores e em maus pendores também. Mas, eu gosto de estar com ele, eu me identifico, eu sinto como ele sente as coisas, né? E estou ali junto. A gente ouve falar, né, na conversa com os espíritos. Sim, mas e daí a gente pergunta, e está te ajudando, e está ajudando ele? Eu não sei que é bom. Sei que é bom estar com ele, que eu gosto. Eu gosto, Então, os espíritos se aproximam por igualdade de sentimento e se sentem felizes por estar juntos, quer dizer, tem uma satisfação de estar junto. Não sei se isso é uma felicidade mesmo, né? Mas estão satisfeitos por estar juntos. Querem comentar? É mais ou menos isso mesmo que você falou. Então, muitas vezes entre irmãos gêmeos, aí já nem sabemos, né, o que é isso, né, bem, porque entre gêmeos já tem outras variantes possíveis, né? Por exemplo, espíritos que se odeiam tanto que eles vêm siameses, né? Isso. Vem com um corpo, parte em comum do corpo e outra parte individual. Então, ali já é um caso difícil de entender. Deve ter alguma pergunta aí para frente, em alguma obra,
que ajude a gente a entender melhor uma situação dessas, né? Espíritos que se odeiam tanto, que estão tão grudados, não sei se eles já estavam tão engalfinhados um com o outro, que no reencarne eles são considerados como quase como se fosse um só, e vem dividir o mesmo corpo. Compartilhar o mesmo instrumento físico. Esses siameses, né, a gente sempre ouve assim pelos noticiários, assim, né, que vem. Mas a questão assim da simpatia entre eles, eu não tenho conhecimento como é que funciona, se são unidos ou se tem muita encrenca, né? Muito complicado, né? Ter briga entre siameses, né? Pra mim não tem como. Pois separar. Mas a Já 212, pensou? a 212 ela fala sobre siameses. A próxima? É, a 212. 212. Você está com ela aí para ler? Tô aqui no celular. Manda Você tá com o bala. livro dos Espíritos aí também, Orlando? Não, Não? Então vou não ler. estou, mano. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Então aqui pergunta se há dois espíritos, né? Não é ainda a questão que nós colocamos. São corpos ligados, né? É dois Com espíritos órgãos ou em um só? comum. A pergunta que ele fez foi isso. Ali tem dois espíritos, só tem um. Uhum. Aí diz aqui, ó. Sim, mas a semelhança entre almas é tal que vos pareçam em muitos casos uma só. Então aqui no caso seria espíritos simpáticos mesmo, né? Muito Muito simpáticos. simpático. Tão simpático que não teve problema nenhum nascer grudado um no outro. Se tivesse um grupo grande, a gente ia ter que usar a palavra, né? Afins. Afins. Isso. Afins para Eles não eram ficar tão a unidos, confusão de simpático, de simpatia, outro tipo de simpatia, né? eles eram tão unidos para fazer o mal que nasceram juntos, colados os dois. Pode ser pro lado do mal ou do bem. Isso. Se forem espíritos bons, eles se gostam tanto, mas a explicação que quer dar é que são dois espíritos, né? Espíritos muito parecidos no grau evolutivo, nas conquistas ou nos defeitos. São espíritos muito parecidos, mas são dois. Não é, por exemplo, um corpo, um espírito com duas cabeças, né? É dois, porque é duas cabeças, né? Já pensou um espírito com duas cabeças? Eles pensam igualzinho porque é um espírito só. É isso que a pergunta está dizendo. Às vezes as pessoas dizem assim, eles pensam igualzinho, deve ser um espírito só, com duas cabeças. Com duas cabeças. Não é não. É até a questão dos gêmeos, né? Também, né? Sempre tem essa ideia, né? Que um sente o que o outro está sentindo, mesmo estando distante, né? Se comunica por telepatia. Tem umas questões assim que se colocam também. Sim. Aí vamos então para 213. Você quer fazer ela, João? Sim. 213. Pois que nos gêmeos, os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a rejeição que às vezes se nota entre eles. Então, já que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, então o que explica que de vez em quando eles se rejeitam, eles se repelem um ao outro, né? Às vezes isso acontece. Não é regra que os espíritos dos gêmeos sejam simpáticos. Acontece também que espíritos maus queiram vir lutar juntos no palco da vida. Pensa numa determinação, hein?
Eu quero estar bem pertinho de você para continuar brigando contigo, me vingando de você. Será? Acho que isso tem entre casais às vezes, viu? É, Ele está bem pertinho, porque aí não vou deixar você sozinho, não vou deixar você reencarnar. Eu vou reencarnar como teu irmão, como irmão gêmeo, como alguma coisa. Você me paga. É. Quando ele então diz que acontece também que os espíritos maus entendam lutar juntos no palco da vida, ele está querendo dizer lutar entre si, é isso? É esse o entendimento? Então, né? Porque está falando de se repelirem, né? Uhum. Está falando de rejeição, um rejeitar o outro. Então, eu acredito que essa luta aí não é uma luta por progresso, né? É uma luta para destruir o outro, para continuar lutando com o outro. Tem uma coisa de gostar já. Gostar dessa briga, né? Isso é uma briga boa, não quero parar ela tão logo. Dou uma boiada para não sair dela. Muito bem. Vamos então para 214. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lutam no seio materno. Nunca ouvi falar isso, não. Certo? Nessa época tinha algum comentário ou alguém. criança que luta o quê? Lutam dentro do ventre, né? São gêmeos, mas estão brigando lá dentro, já estão brigando um com o outro. Uhum. É. Sim, essa é uma situação de dois inimigos mesmo do passado, né? Eles viviam Então, mas um ele está querendo... perguntando se isso é verdadeiro, né? Se isso acontece. Essa que é a pergunta da 214. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? São histórias, né? Aí ele responde aqui, alegorias, quer dizer, são fantasias, né? então não é Não é verdade. verdade. Para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levam mais em conta as imagens poéticas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então, são alegorias, não são verdadeiros. É que uma criação. A disputa que existe, às vezes, no ventre, que é uma questão natural, né, de sobrevivência, é que, às vezes, das crianças aí se alimentam mais que o outro, né? E daí, às vezes, tem que tomar algumas atitudes ali para o médico, né? Para que os dois sobrevivam. Às vezes acontece isso, mas não é por conta de briga, não. É questão de instinto mesmo, né, que acontece. Você já ouviu falar, inclusive do Mateus Tiago aqui. Teve uma época que o médico ele manifestou uma certa preocupação, né? Que um estava crescendo, né? Mais que o outro. Estava se desenvolvendo, aliás, mais que o outro. Por conta que um alimentar mais que o outro. Mas não é por Mas de forma curta, diz que não existe isso, né? Não existe isso das crianças brigarem no ventre, né? Não existe isso. Isso aí é uma alegoria, uma lenda, é uma forma de pensar, né? Mas, possivelmente, aquela mãe chega a ter essa ideia, né? Porque essa gestação não deve ser confortável. Isso. Ela já deve sentir toda essa aflição, né? E aí, quem sabe, lá nas alturas, depois que nascem e se rejeitam tanto, a mãe já não diga talvez, mas já brigavam até na barriga, já brigavam, né? Porque se mexe na barriga e ela tem aquela ideia, né, que a criança estão brigando os dois, né? Mas Estava não estão, chutando né? o outro, né? Na verdade faz sentido mesmo, porque a criança é simples, né? Ela não tem a consciência para brigar, né? Isso. Não, tá certo, é isso mesmo. É interessante, né? Kardec aqui coloca cada pergunta, né?
todas as questões, né? São muito diversificadas. E pertinentes, né? Pertinentes, é verdade. Esse aqui pode surgir mesmo discussões intermináveis, né? Ainda bem que ele esclarece aqui, daí a gente já quieta, fala, tem sentido. É verdade, a gente dá um fora, depois corrige. Muito bem. Nós estamos, tá faltando 5 minutos para o nosso tempo, assim, 20. Eu acho que a gente pode encerrar, né, Podemos Edson? encerrar? É porque a gente já foi longe hoje, né? Então tá. Devolvo a palavra aí para quem O João, quem está no comando hoje. é o João. Então tá. Eu estou no cerimonial. No cerimonial. É o dono do cerimonial. Sou o MC. Então, foi um texto, um assunto, um mesmo assunto aí, né? Não passamos para assunto novo. Um assunto gostoso, né? Um assunto bom para pessoa que não tem muita tolerância com algumas linguagens mais técnicas que tem em algumas perguntas, né? De resposta do Livro dos Espíritos. Tivéssemos aqui hoje novos companheiros de estudo, acho que iriam gostar, né? Teriam chegado num momento agradável. E a gente, nesse momento, encerra com gratidão essa sessão, mas essa sessão nossa de estudo do Livro dos Espíritos. Semana que vem nós vamos para da 215 em diante. Temos aí somente 3 perguntas, né? Desse assunto, e depois entra novo tema, ideias inatas. Ideias inatas, isso mesmo. Já entra novo tema. Então a gente já pode ir se preparando para ele. E vamos fazendo essa campanha aí, né? Em pensamento, em convite, insistindo para o pessoal ir participando. Nós fizemos uma reuniãozinha entre o pessoal da coordenação da mediunidade essa semana no Allan Kardec, e entendemos que a gente precisa se organizar, dar um jeito de começar um estudo a mais, aí, um estudo talvez online, sobre mediunidade, fora outras oportunidades durante os encontros mesmo, de estudar mais sobre mediunidade. Como em tudo sobre o Espiritismo a gente precisa estudar, né, aproveitar muito essa existência, porque é um assunto tão vasto e tão profundo que, como estava dizendo alguém essa semana, já estudei não sei quantas vezes o Livro dos Espíritos e toda vez parece que é uma coisa nova. Então vamos fazendo mais dessa vez esse nosso estudo, seguindo em frente. Bom, eu já fiz a abertura, a oração de abertura. Vocês podem fazer aí a prece de agradecimento agora, né? Você faz, João? Faço. Gratidão, Senhor. Gratidão aos mentores, aos benfeitores espirituais, por essa noite de estudo. Gratidão pelas orientações, pelo aprendizado que estamos buscando, que estamos conquistando. Que essas luzes que recebemos do Livro dos Espíritos, das obras espíritas, possam ser um fator de modificação em nós, possam nos motivar a essa busca de mudança para melhor, mudança em direção ao amor que está preconizado no Evangelho de Jesus. Que cada vez mais nós busquemos essa transformação.
essas energias, né, que nós geramos durante esses momentos que estamos conectados com o divino, possam ser utilizados em benefício daqueles que sofrem. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco. Que assim seja. Graças a Que Deus. assim seja. Seja, graças a Deus.